Olá, turma! Aqui é o professor Marcos e hoje a gente vai ver expressões algébricas. Bom, da onde que vêm essas expressões algébricas? Nós temos que entender que a matemática, ela tem várias ramificações, várias áreas de estudo. E nesse caso, uma delas, e que agora a gente vai começar a trabalhar, é a álgebra. A álgebra, como eu disse, ela é uma ramificação da matemática, como a geometria, ok? Tá? Só que a álgebra, o que que ela trabalha? Ela trabalha os números sendo representados por letras. Agora, então, a gente vai realizar algumas operações, a gente vai trabalhar conforme a gente viu ali com os números naturais, inteiros, racionais, só que agora envolvendo algumas letras, e essas letras simbolizam o quê? Alguns números, né? Que, nesse caso, generalizam os casos que a gente estuda, tá? Para uma infinidade de números, ou seja, possibilidades. Antes, quando a gente trabalhava só expressões que a gente considerava somente numéricas, só tinham números, tá? Nós tínhamos uma única resposta. Agora, com as letras, a gente pode assumir ali várias possibilidades de números, né? E obter várias respostas, tá? Então, essa nova área que a gente vai entrar, que vai envolver as expressões algébricas, as equações, tá? Onde nós temos, então, agora a introdução das letras, tá? E é exatamente essa a definição das expressões algébricas, ok? O que que ela é? Ela é uma expressão em que envolve números, tá? Operações que a gente já vinha fazendo até então, né? No caso, vamos pensar assim, 2 vezes 3, a gente está envolvendo uma multiplicação de dois números, tá? Então, multiplicação, uma operação. Só que agora a gente vai introduzir as letras também ali no meio dessas expressões, tá? No caso, vamos pensar assim, em vez de 2 vezes 3, 2 vezes x, tá? Ou 2 vezes y, ou 2 vezes a. Então, a gente vai introduzir letras para ocultar um dos valores, né? E abrir uma possibilidade maior de respostas, de possibilidade de eu assumir, né, um valor naquela letra. E aquela letra, então, como eu disse, ela pode variar o seu valor. E por isso que ela também é chamada de variável, variáveis, tá? O que que acontece? Eu posso, e a das mais comuns serem usadas, é o x, o y, o z, a letra A, B, né? Enfim, M, N, P. Pode assumir qualquer letra ali que vocês quiserem durante o desenvolvimento, durante a interpretação que vocês derem ao caso estudado, tá? Então é exatamente isso. Expressões, agora nós vamos ter letras, tá? Também chamadas de variáveis ali, e assumindo esse papel, né, de ocultar um número para abrir uma possibilidade de respostas maior ali na situação estudada. Turma, como nós vimos lá na definição, agora a gente tem letras, tá? Ocultando valores ali. Então a gente tem que saber muito bem representar algebricamente uma sentença matemática, ou seja, nós vamos ter lá alguma situação matemática, tá? Escrita, interpretada do nosso dia a dia, e a gente tem que traduzir ela com letras, números e operações, tá? Então transformar aquela situação em uma situação, né, em uma expressão algébrica, tá? Envolvendo ali letras, números e operações. Então é tranquilinho, tá? Preste atenção aqui nos exemplos, tá? E é muito do que a gente traz na nossa bagagem de conhecimento matemático. Por quê? Pense no seguinte: o dobro de um número. Tá. Normalmente a gente diz o seguinte: eu quero o dobro de 2. Tá? Eu conheço esse número, tá? E ele seria o número 2. Só que nesse caso, ele quer saber o dobro de um número desconhecido. Pode ser 2, pode ser 3, 4, 5 mil, 10 mil, tá? 1 milhão, enfim, um número variável. Então, este número que está se referindo é a nossa variável. Podemos chamá-la de x,
tá? Então eu quero o dobro, ou seja, 2 vezes um número x, que eu não conheço. Então eu posso escrever 2 vezes x, tá? Então, olha só, como eu fiz a leitura de uma situação e escrevi ela, tá? Em uma expressão algébrica. Isso é uma expressão algébrica. Nós temos uma operação, números e letras ali envolvendo, tá? Um número variável. Lembrem que eu posso escrever 2x ou x vezes 2. Funciona do mesmo jeito, a ordem dos fatores não altera o produto, nesse caso, como é uma multiplicação. E também, tá? Nós não precisamos fazer aparecer esse ponto da multiplicação. Simplesmente a gente tem que assumir que ele existe, tá? Então, quando o número está na frente, eu posso ter essa, ou vocês vão ver muito daqui para frente esse tipo de simbologia. Nós temos que saber que isso significa o dobro de um número x, 2 vezes x, ok? Vamos pensar aqui, ó. Segundo exemplo, a adição de 2 números. Bom, quem são esses 2 números? Não conheço. Então eu posso dizer que esses 2 números podem ser x e y. Então eu quero a adição deles. X mais y. Bem tranquilo. Então olha só, traduzimos algebricamente uma sentença. Bom, um número menos 5. Vamos pensar, esse número eu conheço? Não. Então, um número x menos 5. A metade de um número. Metade de um número? Metade. Metade é dividido por 2. Então, a metade de um número é x dividido por 2. Ou, de uma forma mais comum e que a gente vai utilizar muito. Tudo bem, a gente tem que conhecer que é a metade, a divisão. Mas a forma mais comum e a que a gente vai mais utilizar é na forma fracionária. Porque lembre, uma fração é uma divisão. Então, nós temos x meios, tá? X dividido por 2. Lembrem, uma divisão, tá? É uma fração é uma divisão. Tá? A terça parte de um número é a mesma interpretação da nossa anterior, só que a terça parte é um número, né, dividido por 3. É uma partezinha de 3, ou seja, é um número que eu não conheço dividido por 3. Ó, 1/5 de um número, 1/5 de alguma coisa. Lembram lá quando a gente estudava as frações? 1/5 de. O d na matemática transforma ali numa multiplicação, então nós temos 1/5 de o número que a gente não conhece e que a gente assume como sendo uma letra variável ali, x. 1/5 de x, de um número. Então, aqui tem algumas, eu vou dar mais alguns exemplos na próxima partezinha e vamos começar a agregar mais alguns, juntar, né, várias situações para formar problemas um pouco maiores. Continuando. O quadrado de um número. Lembram lá na potência? 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Então é o expoente quando ele for 2. Então um número elevado à segunda potência. Então o quadrado de um número, esse número eu não conheço, vou chamar de x. O quadrado de um número. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Ok? Então olha só, quadrado de um número que eu não conheço. O triplo do antecessor de um número. Meu Deus, vamos com calma. O triplo do antecessor de um número. Primeiro, triplo é fácil, é 3 vezes um valor. Antecessor de um número. Pense o seguinte, o 10, quem é o antecessor do 10? É o 9, ou seja, uma unidade a menos. Quem é o antecessor de 15?
é uma unidade a menos, ou seja, 15 menos 14, menos 1, 14. Então, nós subtraímos um valor, né, uma unidade de um valor. No caso, então, a gente quer o antecessor, o triplo de um antecessor, então a gente quer 3 vezes, ok? O antecessor desse número. Quem é o antecessor de um número que eu não conheço? É x menos 1. Ó, o triplo do antecessor de um número, ok? Vamos lá. A quarta parte do sucessor de um número. Bom, se antecessor a gente subtraiu uma unidade, para achar o sucessor de um número, nós temos que somar uma unidade, ou seja, a quarta parte nós sabemos que é dividido por 4. Do sucessor, bom, quem é o sucessor de um valor? É x mais 1. E a quarta parte dessa expressãozinha aqui é, dividir por 4. Então, x mais 1 dividido por 4. Então, a quarta parte do sucessor. Então, lembra? Antecessor, uma unidade a menos de um valor x. Sucessor, uma unidade a mais. Então, olha só como agora a gente também tem que ter esse conhecimento de antecessor, sucessor, que a gente via de uma forma mais direta. Agora, utilizando a álgebra, como eu represento algebricamente, tá? Vamos lá. A diferença do cubo de um número e o 6, né? Que pode ser na forma escrita, pode ser o número em si. Então, aqui é simplesmente o número 6, tá? Então, a diferença do cubo de um número e o 6, ok? Então, lembre, diferença é uma conta de menos. Menos entre quem? O cubo de um número. É a mesma situação aqui do quadrado. Quadrado é um número elevado à segunda potência. Cubo é um número elevado à terceira potência. Então, a diferença do cubo de um número e 6. No caso, x ao cubo menos 6. Então, olha só como é importante a gente ter conhecimento de situações que a gente já conviveu, já passou, tá? Para agora representá-las, né, com um valor desconhecido, uma variável, no caso a mais usual o x, olha só, para representar algebricamente, tá? Eu vou passar para vocês uma listinha com mais situações mais comuns que podem aparecer durante a nossa rotina de exercícios, tá? Não deixem de fazer elas. Vamos para algumas situações mais casuais, ok? Onde a gente consegue ver uma aplicação mais comum. No caso aqui, ó, um taxista cobra R$ 8,00 fixo por corrida, mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Como é que eu vou escrever uma expressão algébrica que simbolize quanto vai valer uma corrida para uma pessoa que faz uma determinada quilometragem, uma quilometragem que eu não conheço, ou seja, um número variável, um valor X, tá? Pense o seguinte, o taxista cobra R$ 8,00 fixo, então eu tenho R$ 8,00 ali, 8 inteiros, tá? Que é o meu valor fixo. Mas, olha aqui, ó, identifiquem, tá, as suas operações no meio da sentença ali, ó. Mais, ou seja, R$ 8,00 é o valor que ele cobra, mais R$ 1,50 por quilômetro. R$ 1,50 por significa a mesma coisa que tivesse um D ali, D por, tá? Uma multiplicação, porque é 1,50 por quilômetro rodado, ou seja, a quilometragem que eu não conheço, X, tá? Então, olha só, quanto custaria uma corrida, então? R$ 8,00 é fixo, é para ele sair com o carro, ok? Mais R$ 1,50 por quilômetro, ok? Rodado. Então, se a pessoa andasse, vamos pensar aqui, 2 quilômetros, né? Fizesse uma corrida curtinha, nós teríamos 8 mais 1,50 vezes, no caso, seria 2 ali.
Ou seja, ela gastaria 3, 8 mais 3, 11 reais. Então, pense nesse tipo de situação, tá? É assim que normalmente se calcula, no caso, uma viagem de táxi. Sim, porque normalmente o carro, para se locomover, para sair, tá? Ele já tem um valor agregado e aí vai contando a quilometragem. Aumenta, bandeira 1, bandeira 2, você já deve ter andado de táxi, né? Então, essa aqui é a expressão. Uma pessoa ganha 30 reais por dia de trabalho. Qual a expressão que representa seu ganho em X dias? Então pense só, 30 reais por dia de trabalho. Tá? Então 30 reais, lembram o por aqui, olha, identifiquem palavrinhas matemáticas que auxiliem vocês a essa interpretação. 30 reais por dia. Esse dia, essa quantidade aqui, eu não conheço. É um valor X, um valor desconhecido. Então, a expressão que representa o ganho dessa pessoa seria 30 reais por dia X de trabalho. Se ela trabalha um dia, ela ganha 30. Se ela trabalha 2, ela ganha 60, 3, 90, 4, 120, assim vai. Então, interpretação. Então, percebam ali que nós temos que fazer uma leitura com calma, identificar as operações que estão ali na minha situação problema, tá? E compor uma expressão que melhor simbolize, tá? Aquela situação. Sempre vai ter ali todos os detalhes. É só vocês lerem e interpretarem com cuidado. Ok, turma? Então, a aula de hoje era isso, tá? Faça as atividades, bons estudos e até a próxima aula.